Opa, como é que vocês estão, meus canalhas? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? A Rodelita. No episódio anterior, o Prota finalmente encontrou a Xion e ela disse que é discípula do Gregory. E para aceitar ajudar ele a sair da barreira que ele está no momento, vai ter que fazer um favor para ela. Nada é de graça nesse mundo. O Gregory, ele se destacava como renomado invocador das sombras. Ele é um homem demoníaco, sendo frequentemente citado em conversas como o homem mais forte do mundo. Não esperava que a Xion seria discípulo do Gregory. A Xion diz que normalmente ela morreria antes de citar o nome daquele idiota, mas não teve escolha, afinal a situação é urgente. Então, até depois. A aventura muda para o remédio para dormir, foi programada para ele. E a Karen falando que depois de encontrar aquela anã, ele não para de sorrir de novo. Prota fala que ela tá exagerando um pouco, minha Nengue. Mas a Karen fala que ele tá muito feliz, é por causa daquele tal de Gregory. Prota fala que sim, ele vai além do que ele planejava encontrar, provavelmente espera que seja ele de verdade. E o Jamed aqui, apenas descansando, querendo tirar um cochilo. Fala, basta dessa merda aí, hein, fica quieta, tu não cansa de falar sua linguaruda. E a Karen começa a gritar mais ainda, falando que é por isso que ele não passa de um tiozinho gordo e velho. Nunca imaginou que veria um troll desse jeito reclamando que não consegue dormir, pelo amor de Deus. Atrapalhar o sono é sacanagem. Tenha um bom professor era uma frase muito usada em Pandeia. Um bom professor transmite o melhor das suas habilidades. Mesmo que dois indivíduos tenham que aprender o mesmo truque, aquele com o melhor professor vai se sair melhor. Mas o CEO tinha um motivo completamente diferente para pensar assim. Se a Xion aprendeu uma habilidade excepcional com Gregory, então quem sabe ela não me ensine também movimentos especiais com habilidades excepcionais e técnicas secretas. São tão raros quanto itens de qualidade inigualável. Então é por isso que todas as aventuras relacionadas a ela eram ridículas de difíceis. Ela não era uma invocadora das sombras qualquer. Ela com certeza não vai dar uma habilidade de mão beijada assim. O simples fato dela estar melhorando suas habilidades já está bastante bom. Desfiladeiro das Sombras, já faz um tempo desde que ouviu esse nome. Vai ter que ir pra lá na sua próxima aventura. Acha que o último Aylar foi o Kiri, a sua peça de classe falcoeiro, mas ele bateu as botas lá dentro. Talvez seja por isso que ele esteja tão desconfortável em ouvir esse nome de novo. Vai dar tudo certo, concordou em ir lá, não pode dar pra trás agora. Tem a impressão que vai pensar sobre isso a noite toda, não vai conseguir dormir. De manhã cedo, a Karen já começa a encher o saco mais uma vez, dizendo que tem uma casa do outro lado e é uma padaria. Foi só ela abrir a janela que veio o cheiro de pão. É um cheiro tão forte, só pode significar que eles estão escondendo algo, um sabor mortal. Prota fala, Karen, tu tem paladar, minha parceira? Ela fala que sim, ela tem todos os seus sentidos, pode até mesmo ficar cheia de comida, é um milagre. Fala que um maldito pegou seu pão, começa a ficar puta. Prota manda ela relaxar um pouco aí, minha parceira, você tem uma boa visão. Mas já é chamado, dizendo que um mensageiro foi enviado por Kibo. Ele quer conversar com ele e está esperando no primeiro andar. A Karen já começa a ficar nervosa. Oh não, e os meus pão, o que eu vou fazer da minha vida sem eles? E o Kibo diz que finalmente ele desceu, hein? É bom ele ver ele de novo, senhor Snowman. E a Karen já fica com raiva, dizendo que ele é o canalha que chamam de Kibo. Por acaso tu sabe que horas são? E o meu pão, hein? Quem é que vai pagar por aquilo? Mas o Kibo manda ela relaxar, ele trouxe pão. E valeu a pena viver tanto pra ver um elfo em Nobira. É um prazer conhecer ela. Ele é o canalha que chamam de Kibo. Trouxe um pouco de pão daqui de perto que ela acha de tomar um café. A Karen já muda, falando porque ele não disse isso antes. Já estava pensando em ensinar boas maneiras. O Prota fala que o café é legal e tudo mais, mas se estiver tudo bem, ele tem uma pergunta. O que aconteceu recentemente em Nobira? Ouviu dizer que as pessoas estão ficando inquietas. O Kibo fala que realmente algo aconteceu. Sabe a cidade ao norte de Nobira? Estão falando da cidade do Clayton. É uma cidade da fronteira e foi atacada recentemente. Embora seja próxima da fortaleza de Gulia, eles são frequentemente roubados, mas recentemente foram completamente devastados.
E o maior problema é que não sabem quem foi o responsável. E o Pro tá perguntando se não teve nenhuma testemunha. O Kibo diz que eles não deixaram nenhuma para trás. Já foram cuidadosos o suficiente para evitar a vigilância da fortaleza ao se aproximar dela. Por sorte, metade dos habitantes estavam ocupados fora da cidade no momento, por isso sobreviveram. No entanto, ao voltar para casa, só encontraram as cinzas. Agora entende porque Nobira está com medo também. Agora, pergunta se ele pode ouvir uma coisa. O Prota fala que agora, finalmente, ele está dizendo que ele realmente quer. O Kibo fala que sim, não fez isso para insultar ele, então apenas concordou. Não sabe o que ele pensa sobre isso. Ele quer criar um futuro onde os pandeianos e os estrangeiros possam coexistir em Nobira. O problema é que não é forte sozinho, está velho e os tempos mudaram, precisa de alguém mais novo caso ele queira fazer isso. O Prota fala que é a Mira, certo? Então por que tá me pedindo ajuda? O Kibo fala que não é tão cara de pau assim, quer que ele venha aqui de vez em quando para ver se a Mira está se saindo bem. O Prota diz que ele fala como se fosse ir embora para algum lugar, meu parceiro. O Kibo fala que não é isso, é a idade, espera que entenda. Só pense nele como uma pessoa precavido. Alguns dias depois, finalmente começam a andar de novo, mas o Prota fala que o caminho todo vai demorar no mínimo pelo menos um mês. E a Karen dizendo que vai sentir saudade da comida. É diferente da comida de Montra. A comida daqui era estimulante. Deve ser porque era do sul. Ela gostou de tudo e amou. A comida de Montra era tão entediante que às vezes dá vontade de virar a mesa. Nobira é a melhor cidade de todas. O Prota fala que entendeu, mas toma aqui ó, a tua armadura. Estão prestes a teleportar, então precisam se apressar de novo. Já começa a ficar se perguntando onde ele está nesse momento. Normalmente ele enxerga assim que a transferência acaba, então por que tá tão escuro? Conforme ele chega no local, ele se depara com uma presa na lama. Ele tem algumas opções. Se tem tantas opções, deve ser um sistema de expedição. Quando você parte para uma aventura longe da sua localização no mundo da eternidade, tem duas opções disponíveis para o jogador. A primeira é se mover rapidamente para uma localidade perto da aventura, para diminuir o tempo de viagem. Era um método inconveniente, já que poderia causar outro acidente no meio do caminho, só era usado em circunstâncias especiais. A segunda opção era o sistema de expedição. O tempo no jogo continua normalmente nesse modo, mas o jogador chega onde quer que seja instantaneamente. No entanto, nesse meio tempo o jogador também tinha que responder questões de múltipla escolha, com as respostas afetando as condições da peça ao chegar no local. O sistema de expedição leva em conta a sorte também, assim como os atributos do jogador. Tem que ser cuidadoso. No pior dos casos, vai ter que começar a aventura com uma grande penalidade, como doença mental. Precisa ser cuidadoso e escolher as questões mais eficientemente. Ele ignora a carroça que estava atolada porque ele estava ocupado e nada aconteceu. Não dá pra saber se o comerciante é uma boa pessoa ou não. Não vai se arriscar nisso. Começa a ver que a sua sorte tá uma merda e está sendo atrasado de novo. Um pouco de estamina é usada e a fadiga começa a surgir mais uma vez. Ele procura alguma coisa ao redor para melhorar a sua estamina. O talento dele de cozinhar salvou ele dessa vez, senão ele ia bater as botas. Vai chegando no pântano, depois vê uns lobos, consegue passar por todo o caminho e finalmente pode olhar ao seu redor. A fadiga que ele acumulou deixa o corpo dele pesado. Algo ruim pode acontecer se ele acabar não dormindo. Teve algum problema no caminho, mas conseguiram chegar vivo. É aqui onde o verdadeiro problema vai começar. Ele chegou no desfiladeiro das sombras. Ele começa a sua próxima jornada. O seu objetivo é adquirir o sangue do último descendente do Anishidria. E pergunta da Karen quanto tempo faz que eles estão aqui. Não tem nada mais chato do que isso, tá muito entediado. Parece que suas invocações compreendem totalmente o tempo que passou desde o sistema de expedição, mas sente como se só uma hora tivesse passado. É bastante surpreendente. O Jamed fala que vai cuidar do fogo, ficando no escuro o dia todo, faz ele querer se alongar um pouco. A Karen diz que realmente ele é confiável em momentos como esse. Seu grande corpo é perfeito para bloquear o vento, meu nobre. O Jamed fala que não é nada demais. Você é que confia demais em mim, meu parceiro. A Karen fica perguntando o que esse confia. Prota diz que ele não tinha se aceitado como seu mestre ainda. E a Karen fica perguntando se isso é verdade. Deve ter acontecido também. Vai ficando escuro e o Prota não é de ferro, vai dando aquela deitada
revoltada. E o Jamed perguntando se ela realmente não aceitou ele como seu mestre ainda. A Karen fala que não tem certeza. E o Jamed pergunta por que ela complica tantas coisas. A Karen pergunta o porquê ele vai se livrar dessas coisas se acontecer algo. Ela estava ansiosa pela resposta que ele poderia dar. Mas o Jamed manda ela parar com as piadas. Isso é algo que ela precisa fazer por conta própria. E a Karen fala: troll, você seguiu esse humano imediatamente depois de se tornar sua sombra? O Jamed fala que sim, ele odeia relacionamentos indiferentes. Mas a Karen não entende o porquê. Pelo que notou, ele provavelmente era alguém muito alto na hierarquia. A tribo Molar de Pedra, ele governava aquele local. Eles não só tomaram uma montanha inteira, ninguém podia passar livremente. Ele achava como líder da tribo, ele poderia controlar tudo, os pensamentos da sua tribo, nossa força, mas ele estava errado. O Snowman só precisou de um dia para fazer o nome Volar de Pedra desaparecer. Ele definitivamente teve uma oportunidade e poderia ter vencido, se esquecendo o quão forte é o Karuna agora. Ele era o mais forte do que eles no passado, mas no fim perdeu para o Karuna e sua tribo se foi também. Mas acha que seria mais preciso dizer que perdeu para o Snowman, porque escolher me tornar uma sombra e servi-lo é simples. Foi porque admitiu isso em seus ossos. Sua tribo, seus irmãos, tudo. O Snowman foi aquele que derrotou eles. A Karen fala: então, tu aceitou só porque perdeu. O Jamed fala que não foi como perder. O maldito rato usou todo tipo de truquezinho no seu dispor para conquistar os seus objetivos. E no final, ele sempre sai por cima. Depois de se tornar sua sombra, percebeu, interferindo sem nem reparar. Ele, Jamed, o chefe da tribo, estava interessado em ajudar o garoto. E por isso que não é nada estranho aceitar ele como mestre. O que é estranho é se recusar de aceitá-lo. O que foi? Está presa aqui por causa do seu irmãozinho? A Karen fala que está insegura. O que o Karuna vê no Snowman que fez ele o segui-lo? O Jamed fala para ela pensar nisso. Ele deve estar bem fraco, mas é esperto. A Karen fala que com certeza ele está seguindo ele no final também. Troll teve sonhos desde que se tornou uma sombra. O Jamed fala que nenhum até agora, mas a Karen fala que sim, teve bastantes e horríveis. Sonha com seu tempo em Montra, a capital em chamas. Os sonhos horríveis daqueles usurpadores safados. E o Jin não consegue esquecer dele. No fim, memórias ruins são difíceis de serem esquecidas. Tentou fazer um monte de coisa em nosso caminho até aqui. Tem que manter esse maldito vivo até o Karuna voltar. Estava fazendo o máximo possível para ajustar sua determinação. Quando pensa em usar sua espada para outra pessoa que não seja o Jin, simplesmente ela não consegue. Sabe que tem que ver o Karuna de novo, mas a espada fica muito pesada. E o Jamed fala: que diabo é isso? Você não consegue sacar sua espada? Que besteira! Só pode ser piada uma coisa dessa. O Prota vai acordando. O Jamed fala que já é acordar ele também, meu parceiro. Mas ele diz que nem precisa, não vai mais se preocupar com sono. E a Karen fala que ele acordou por causa desse som de granado, certo? Está se aproximando. Eles são atraídos pelo fogo. Já manda daquela apagada. E em cima deles vai aparecendo um grande pombão e passa muito rápido pelo meio de todo mundo. Eles se perguntam se é um grifo, mas não, era só um grande urubu. O Koopa, o predador do cânion da sombra estéril. E o Prota surpreso falando: que? Não acredito, Koopa. E a Karen tenta puxar a espada, mas não consegue. Fala: tira isso de mim, essas restrições malditas. E o Jamed manda a Karen não fazer nada. Manda se preparar para o próximo ataque, minha parceira. Mas o Koopa só vai embora voando e destruindo tudo. E some como se não fosse nada. Esse carioca safado. E o Prota falando: o que? Koopa, você estava vivo. E o Jamed perguntando: o que foi agora, hein, Homem de Neve? Devem acender outra fogueira? O Prota fala que não. Vão para outro local, para algum lugar coberto, se possível. O Koopa, ele era uma evocação fiel da sua peça Kiri, o Falcoeiro. O Cânion da Sombra foi onde o Kiri perdeu sua vida, o lugar onde o Koopa foi deixado para trás pelo seu mestre. Isso é bastante exaustivo. Nunca pensou que iria relembrar algo que aconteceu há mais de 10 anos atrás. O pessoal perguntando por que o Snowman teve que escolher um abutre. Nosso grupo vai receber uma penalidade para nossa moral por causa disso. Mas o Prota falava que o Koopa é o seu animal de estimação. Mas eles mandam ele nunca mais escolher um bicho desse.
Apesar de comer bastante, abutres crescem muito lentamente, sem mencionar o fato de que são violentos e subordinados e fedidos também. Mas ele era empurrado para fora do seu ninho por seus irmãos. Se não tivesse salvado ele, ele teria morrido. Mas o pessoal fala que é exatamente por isso. Não era para ter feito ele como principal. Manda usar ele e liberar sim, que o melhor parecer. Mas o Prota falava que ele ouve direitinho e definitivamente o Koopa ia ser de grande ajuda no futuro. O homem mascarado estava certo. Falcoeiros são uma classe que usam pássaros como habilidade principal. Apesar de terem habilidade de suporte como arquearia e conhecimento de sobrevivência, a coisa mais importante para um facoeiro é o seu pássaro. Cada pássaro possui características únicas também. Alguns possuem resistência elemental poderosa, enquanto outros podem mastigar aço com seus bicos. Enquanto aqueles tipos de pássaros são amados pelos falcoeiros, os abutres eram completamente ignorados. Ele ainda tinha que fazer um nome para ele, então era tratado como um jogador comum. Como escolher um abutre como seu animal foi rotulado como um egocêntrico. Quanto mais aventuras continuavam, mais o Koopa ia crescendo. Chegou ao ponto em que ele estava muito pesado para descansar no seu braço. E foi nessa época que o Kira e seu grupo chegaram no Cânion das Sombras. Na quarta noite eles decidiram estabelecer um acampamento na borda do Canyon, mas naquele dia eles morreram na manhã seguinte, depois do grupo do Kiri, mas alguns foram para o Cânion da Sombra também. No entanto, ninguém conseguiu descobrir o motivo deles terem morrido. Dormir no Cânion da Sombra resulta em morte. Com rumores sinistros como esse deixado para trás, os jogadores começaram a evitar essa área, porque esse cânion é tão grande. Ainda assim, a Karen continua reclamando da caminhada, dizendo que nunca achou que ele tinha um lado otimista como esse. Não podem acender fogueira por causa daquele maldito pássaro, e não podem fazer comida, não podem só matar aquele miserável. O Jamed fala que ela é bem chorona, elfa. O Karuna era bem mais quieto comparado com ela. O Koopa está patrulhando os céus hoje também. Estava esperando encontrar vestígios das aranhas sem ser pego. Já fica mandando ele prestar atenção. Tem uns goblins lá na frente deles. Alguns goblins carioca esperando alguém para assaltar as pessoas. A Karen fala que eles parecem patrulheiros. Será que precisam cuidar deles? Mas o Prota fala que não vão fazer barulho. Está preocupado que o alvo deles vai se esconder. Se eles fizerem barulho, não podem assim. Pandeia não recompensa jogadores só por matar um tanto de monstro. Só deu boas recompensas por matar um oponente importante ou por adquirir um item importante. Por enquanto, eles vão passar ao redor deles. Não é como se tivessem tempo para ficar desperdiçando também. E a Karen fica só encarando ele, falando que só achou que ele estava se esforçando bastante ultimamente. O Prota fala que sim, já que sua vida depende disso. É claro que ele vai trabalhar duro. E os goblinzinhos já vão fazer até fogo. Tá mais esperto que os homens da caverna. Fica feliz falando aqui, ó, vamos assar essas pedras pra gente comer depois. Começa até a fazer uma dancinha falando pedra, pedra, pedra. Mas tava muito feliz, não gostei. Tem que ser triste, depressivo. Explorando o cânion no dia 5. A Karen continua enchendo o saco, dizendo que definitivamente já viu essa caverna antes. É aquela que eles viram aqueles goblins malditos. O Prota fala que gastaram os últimos 5 dias andando o cânion sem motivo algum. Estão lentamente ficando sem tempo. A Karen fala, peraí, não viram uma teia de aranha ainda. Se pergunta qual é o problema. Pergunta do Troll se ele encontrou alguma coisa. O Jamed fica perguntando, cadê os nanicos? Eles são bons em ser furtíveis, mas não deixaram nada para trás. Não tem como. Se esse fosse o caso, eles ainda estariam aqui por algum lugar. A intuição dele foi ativada. Algo deixou vestígio. O Prota fala que precisam ir por ali. Acabou encontrando algo. Parece um pouco suspeito. Acha que é por isso que não conseguiram encontrar nenhuma teia de aranha. O Jamed já mete o socão, falando que é fraco pra caramba, olha isso. É uma passagem lá para baixo. Então, o subterrâneo é o território de quem? A Karen já pula no buraco, dizendo que vai descobrir o que tem lá embaixo. E o Jamed manda ele nem se preocupar, ninguém poderia ter parado essa garota. Ela volta depois de um tempo, falando que aqui embaixo estava um pouco bloqueado o caminho. O túnel é bem maior do que ela esperava e tinha uma pedra massiva bem no fim dele, bloqueando seu caminho. Parecia muito com a que o Troll quebrou na entrada.
e não importava o quanto ela tentasse, a pedra nem se mexia. O Jamed pergunta se ela tem certeza ou ela só é fraca e não conseguiu quebrar. A Karen fala que nem tá brincando. A aposta que ele quebrou era bem mais fraca porque estava exposta do lado de fora. Prota fala que então ela cavou e escondeu seus vestígios. Não se surpreende que não tenha encontrado nenhum buraco. É provável que os Goblins foram levados pelo que está vivendo no subsolo. Karen fica dizendo que agora que pensa nisso, a pedra que estava bloqueando o túnel era bem estranha. Não era completamente dura, como algumas partes lamacentas também. Uma pedra artificial dura em algumas partes e lamacenta em outras. Deve ser uma substância similar ao concreto. Tem mais uma coisa lhe incomodando. Como o monstro sabia onde os Goblins estavam? A Karen fala que só tem uma suposição: a fogueira. Afinal, a única diferença entre nós e aqueles Goblins é que eles acenderam uma fogueira. O Jamed fala que é isso mesmo. E também acenderam uma fogueira no primeiro dia. Mas a Karen acha que porque estavam num ponto alto, ela não foi até lá. E eles estavam acordados também. Prota começa a se lembrar falando que todos adormeceram com uma fogueira acesa. É quase como uma situação do Kiri. Diz que precisam testar isso. Vamos ver se a fogueira é que faz aquele monstro aparecer. Era simples, um simples experimento. Primeiro eles caçaram algum animal selvagem vivendo no cânion. Então colocaram ele em um local adequado com uma fogueira. Observaram até alguma coisa aparecer. E a Karen dizendo pra por favor aparecer aranha monstro. Ou o que quer que seja. Está cansada dessa merda. E o Jamed dizendo que duvida que ela consiga fazer alguma coisa, mesmo que algo apareça, nem pegam numa espada. E a Karen já fica bravinha, então vai começar, hein? Essa esgrima não é a única coisa que a incrível elfa Karen consegue fazer, meu parceiro. Mas o que eles esperavam não é o que vai aparecendo. Quem aparece é o Copa e começa a destruir tudo mais uma vez. Só que antes disso, ele rouba o bicho morto falando: falou, seus otários, aqui é o Rio de Janeiro, meu parceiro. E vai embora voandinho. A Karen fica puta falando: aquele maldito pássaro, eu ainda vou cozinhar aquele canalha. De novo eles vão fazendo isso, mas ele apagou o fogo com suas garras. Mas por que ele apaga as fogueiras? Talvez ele tenha nos atacado da última vez só pra apagar ela também. Foi por causa do seu antigo amigo Kiri. Se o grupo do Kiri foi dizimado por causa de uma fogueira e o Copa foi deixado sozinho por causa disso, ele deve odiar as fogueiras. Você é tão esperto, não era Copa. Se ele pelo menos tivesse conseguido levar o Kiri ao salão de ascensão, ele não teria morrido. A Karen fala pro mestre que ele vai ser problemático se continuar fazendo isso. Quer dizer, entende que ele fique relaxado ao lado dela, mas não pode ficar assim. O Jamed manda ela parar de falar besteira. Vão acabar morrendo com tantas vezes que ela continua falando. E o Prota perguntando se ela tava tentando animar ele desse jeito. Eles repetiam o teste muitas outras vezes. Depois disso, no entanto, toda vez que faziam as armadilhas, o Copa aparecia e arruinava tudo. E a Karen ficando puta, dizendo que ia matar aquele pássaro. Ficaram cada vez mais frustrados toda vez que ele aparecia. Mas no fim, encontraram uma abordagem diferente. A Karen deu a ideia de acender uma fogueira em dois locais diferentes, uma longe da outra. Aquele maldito pássaro não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um de nós acende uma e o outro acende a outra. Prota fala que até que é bom na verdade, mas não acho que 2 fogueiras vão ser o bastante. Devem fazer pelo menos 4. A Karen já fica perguntando quem é que vai acender isso. Não tá falando de mim, não é? E o Prota pergunta: ué, não foi tu que disse que faria isso, minha parceira? Então faz. O plano correu tranquilamente. Para acender 4 fogueiras, a Karen acendeu 2, enquanto o Jamed e ele acenderam as outras 2. Agora não poderia dar errado de novo. E a Karen dizendo que aquele maldito pássaro ainda não veio aqui apagar nossa fogueira. Ele já destruiu uma das fogueiras que eles fizeram em uma mordida só. Ainda roubou o nosso bicho. A Karen não aguenta mais ser roubada pelo aquele Copa carioca safado. Ainda assim, ele está demorando para apagar as fogueiras. O plano da Karen foi bom dessa vez, mas ainda não tem uma visão nenhuma de aranha. Parece que falharam de novo. Do nada, o chão já começa a ficar vibrando e uma aranha gigante vai aparecendo falando: oi, meu chapa, comida grátis? E acabou.